No dia 31 de outubro, celebramos a Reforma Protestante. Mas qual foi o contexto histórico da Reforma Protestante? A sociedade e a Igreja no século XVI. No início do século XVI, a Europa vivia sob forte influência da Igreja Católica, que desempenhava um papel central em todos os aspectos da vida, espiritual, política e social. A Igreja controlava uma vasta rede de terras, acumulava riquezas, e o Papa era uma figura de autoridade tanto religiosa quanto política. Entretanto, o clero era frequentemente criticado pela corrupção, pela venda de indulgências e pela exploração financeira dos fiéis. Em paralelo, o Renascimento começava a florescer, trazendo uma nova visão sobre a ciência, a arte e a razão, incentivando questionamentos sobre as tradições e o papel da Igreja. As causas, questionamentos sobre a Igreja e a influência do Renascimento. Diversos fatores contribuíram para o surgimento da Reforma. Venda de indulgências. A Igreja oferecia indulgências, supostamente reduzindo o tempo no purgatório dos fiéis, em troca de contribuições financeiras, algo que se tornou fonte de lucro, mas gerou indignação. Humanismo e Renascimento. O movimento humanista propunha uma visão mais centrada no indivíduo e no retorno às fontes clássicas, incluindo uma interpretação mais direta das Escrituras. Invenção da imprensa. Com a prensa móvel de Johannes Gutenberg, livros e ideias podiam ser difundidos rapidamente, permitindo que a Bíblia e os pensamentos reformistas alcançassem uma audiência muito maior. Em 1517, Martinho Lutero, um monge e professor de teologia alemão, redigiu as suas 95 teses, denunciando especialmente a prática de vender indulgências. Ele fixou essas teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, criticando abertamente a corrupção, o que considerava abusos do clero. Este evento se tornou o marco inicial da Reforma Protestante. A publicação das teses gerou grande repercussão e, com o apoio da imprensa, suas ideias rapidamente se espalharam, iniciando um movimento de reforma. Ideias centrais da reforma e expansão do movimento. Lutero e outros reformadores desenvolveram as ideias centrais da reforma, conhecidas como os 5 solas. Sola Scriptura, ou somente a Escritura, significa que a Bíblia é a única autoridade em questões de fé e prática. Sola Fide, ou somente a fé, é a ideia de que a salvação é alcançada apenas pela fé e não por boas obras. Sola Gratia, ou somente a graça, significa que a salvação é um presente dado por Deus e não algo que se pode merecer. Solus Christus, ou somente Cristo, afirma que Cristo é o único mediador entre Deus e o ser humano. Soli Deo Gloria, ou glória somente a Deus, significa que toda a adoração e louvor são destinados a Deus. Essas ideias se espalharam pela Europa, onde outros reformadores também começaram a questionar a autoridade da Igreja Católica e a estabelecer suas próprias comunidades de fé. Além de Lutero, outros líderes emergiram no movimento. João Calvino, atuando na Suíça, desenvolveu a tradição reformada e enfatizou a predestinação e a soberania de Deus, criando uma comunidade de cristãos na cidade de Genebra. Ulrico Zwinglio, em Zurique, Suíça, defendia a leitura direta da Bíblia e criticava práticas religiosas que considerava sem base bíblica, como a veneração de imagens e relíquias. Na Inglaterra, Henrique VIII separou a Igreja Anglicana da autoridade do Papa, em parte por questões políticas e pessoais, dando início ao anglicanismo. A Reforma trouxe conflitos intensos. As divisões entre católicos e protestantes desencadearam guerras religiosas, como as guerras religiosas na França e a Guerra dos 30 Anos, que devastou a Europa Central. Em resposta à expansão do protestantismo, a Igreja Católica iniciou a Contra-Reforma no Concílio de Trento,
entre 1545 e 1563, promovendo mudanças internas para reafirmar suas doutrinas e combater o avanço protestante. A criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, foi fundamental na defesa da Igreja Católica e na disseminação de sua doutrina. A Reforma Protestante teve um impacto profundo e duradouro. A fragmentação religiosa levou o cristianismo ocidental a se dividir entre católicos e protestantes, e várias novas denominações surgiram, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Muitos governantes adotaram o protestantismo como forma de se livrar da influência do Papa, o que ajudou a fortalecer a autonomia dos estados. O incentivo à leitura da Bíblia aumentou a alfabetização e o interesse pelo estudo das Escrituras, dando início a um movimento que valorizava a educação. Hoje, o Dia da Reforma, comemorado em 31 de outubro, celebra o legado da Reforma Protestante e o impacto profundo que o movimento teve sobre a liberdade de crença, a diversidade de tradições cristãs e a promoção da leitura e interpretação pessoal das Escrituras. A Reforma deixou um legado de mudanças religiosas, sociais e culturais que moldaram o desenvolvimento da civilização ocidental, e sua celebração relembra a importância da busca por uma fé autêntica e do direito de cada indivíduo de praticar sua fé livremente.